família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal John R. E confesso a vocês que realmente a gente demorou um pouquinho de tempo para a gente postar novos vídeos, mas é porque Deus está abençoando demais o nosso ministério. Estou pregando a palavra do Senhor aí de uma forma tremenda e Deus está abrindo grandes portas. Então você fica naquela correria, né? Mas eu não poderia estar deixando de falar algo muito importante para vocês, que foi o meu batismo com o Espírito Santo, certo? E foi um dia muito especial. Eu queria contar um pouco para vocês como foi essa experiência marcante em minha vida. Claro, tem pessoas que não acreditam, né? Tem pessoas que não acreditam na manifestação do batismo com o Espírito Santo através das línguas estranhas. Tudo bem, eu respeito. Tem gente que não acredita nem mesmo no próprio batismo com o Espírito Santo. Mas eu prefiro ficar com o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, Mateus 3, 11, João 7, também fala a respeito. Em Atos, capítulo 2 também, em Atos, capítulo 2, versículo 1 até o 4, também fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ó, a minha história é fácil de entender. Eu nasci na igreja, sempre nasci. Eu não nasci no hospital. Eu nasci no hospital. Mas eu cresci na igreja pentecostal, né? Então, até pentecostal de sangue na veia aqui. E quando finalmente eu parei um pouco de ficar correndo pela igreja, quando eu era menino, bem pequenininho, quando eu finalmente sentei e comecei a prestar atenção no culto, eu comecei a perceber que os irmãozinhos no meio do culto levantavam a mãozinha, davam os dois glória a Deus, e durante a pregação, durante alguns hinos, os irmãozinhos falavam umas línguas lá que eu não entendia. E a princípio eu achei até engraçado. Eu falei, rapaz, o povo tá falando em inglês? O povo tá falando em outras línguas, e realmente era manifestação de Deus através de outras línguas. Isso me despertou interesse e curiosidade. Aí eu fui perguntar, né, a uma prima minha que estava aqui na minha cidade, que ela mora em outra cidade, ela veio visitar a gente, e eu fui perguntar pra ela. Só que no momento que eu não poderia ter perguntado, porque ela estava junto com o namorado dela e eu tava lá. Aí pronto, aí pra eu já, né, pra eu poder me inteirar mais ali, pra ter alguma coisa pra conversar, aí eu falei, rapaz, eu vou perguntar logo, como é que eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Aí ela olhou assim pra mim, ele olhou assim pra mim também, sabe aquele olhar assim, porque tu tá aqui, vai embora. E mas eu fiquei. Aí ela me falou, olha, pra você ser batizado com o Espírito Santo é só você abrir sua boca, escuta, assunta, abre sua boca e começa a dar glória. E não para da glória, dá glória, libera a glória, libera a glória, tem que falar glória. Tá dizendo, né? Então eu fiquei com aquilo ali na cabeça, né? Que eu tinha que ficar dando glória a Deus, que de repente, puf, eu ia falar em línguas estranhas. Beleza, me preparei, me arrumei para ir pro culto, domingo à noite, cheguei na igreja, né, já meio nervoso, porque eu tava esperançoso que eu tinha o que naquela faixa, daquela idade, eu tinha mais ou menos uns 8, eu já tinha uns 12, então, já tinha uns 12 a 13 anos, então eu tava esperançoso que eu fosse batizado com o Espírito Santo, até porque eu tava começando meu ministério de pregação, então eu queria ter uma aproximação maior com o Espírito Santo, uma intimidade maior com ele. Cheguei na igreja, eu lembro até hoje, eu sentei no último banco dos jovens, né? Que fazia parte do grupo de jovens. Eu sei, eu só tinha 12 anos, porque juntava, né? Era adolescente com o grupo de jovens, na minha igreja lá juntava, porque era muito pouco adolescente. Aí começou o culto, né? Começou com o ministério de louvor, o pastor abriu a oração. Aí no louvor, já vi um irmãozinho lá no fundo dando glória. Falei, tá chegando a minha vez. Aí a irmãzinha foi lá, deu mais um aleluia, eu falei, é agora, vou só esperar chegar no coro. Chegou no coro da música, eu tô aquela rajada. Aí pronto, tô esperando aqui, fechei o olho, assunto, sai por cima. Não tá entendendo a pressão? Vem cá, sai por cima. Focaliza nesse meu rosto quadrado, redondo aqui, ó, focaliza. Aí eu fechei o olho bem assim, ó, na unção de Jeová. Aí a irmã chegou no coro, quando a irmã chegou no coro, meu irmão, veio um ar de dentro, assim, ó. Um ar de dentro. Chega que tava vibrando aqui, ó. Agoniado, chega que tava seca a garganta. Nervoso pra dar glória a Deus. Quando ela chegou no coro, meu irmão, glória a Deus! Ei,
Ei, ei. Eu não medi o tamanho do meu glória a Deus. Eu não medi o tamanho da altura e da intensidade do meu glória a Deus, não. Meu irmão, quando eu abro meu olho, meu irmão, a mocidade tá bem assim. A irmã que tava cantando, o rapazinho fica na portaria, até o tecladista. A igreja parou. Sabe o que parou? E ficou me encarando, ficou me olhando ali. Parecia que eu falei um palavrão dentro da igreja. Aí eu ficar. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei quieto, né? Lógico, tá morrendo de vergonha ali. Fiquei quietão. Aí cala minha boca. Aí eu fiquei quieto. Pronto. Como eu falei, eu tinha de 12 a 13 anos nessa época, nesse período. A questão foi por causa que aquele momento ali pra mim, eu falei, ué, por que tá todo mundo me olhando? Sério? Então eu fiquei mais. Glória, eu queria sair, eu dava. Claro. O pregador ele pregou no evento. E quando tava logo nesse começo assim de busca do batismo com o Espírito Santo, ele falou, olha, você tem que se expressar perante o Senhor. Você tem que ser sincero com Ele na sua adoração. E aquilo ali me marcou. Eu comecei a entender que eu tinha liberdade plena onde eu quisesse estar. Quem gostasse, gostasse. Quem não gostasse, não gostou. É minha forma de adorar o Senhor, eu vou adorar. Só que demorou ainda para eu ser batizado com o Espírito Santo. Demorou. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já estava com 15 a 16 anos. Isso foi na festa da igreja, do grupo de jovens da igreja. E o pastor, ele pediu, né, depois do culto, depois da pregação, ele falou, olha, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem cá à frente. E eu tomei coragem. Falei, rapaz, eu quero. Ele tá chamando. Fala que quem for vai ser batizado, eu vou. Então foi o que eu fiz. Cheguei lá à frente. Ele falou, olha, vamos fazer diferente aqui agora. Vamos começar a interceder um pelos outros para que sejam batizados com o Espírito Santo. Aí tinha bem um colega meu do meu lado. Eu ouvi ele de lado. E comecei a orar por ela. Eu comecei a orar, eu comecei a fechar meus olhos, eu comecei a clamar, pedindo ao Senhor que entrasse na vida dela com toda a intimidade possível, com toda a sua glória, com toda a sua graça. Quando de repente saiu a línguas estranhas. De repente. Aí eu... Bom, rapaz, eu levei aquele susto. Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é o seguinte, isso aqui é da carne. É da carne. Eu tô querendo falar, então eu tô inventando. Quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu dar a liberdade a Ele para que Ele realmente pudesse se manifestar em minha vida. Isso é verdade. Tem muita gente que já era para ser batizado com o Espírito Santo, que consegue ouvir a voz do Espírito Santo, só que segura dentro de si por achar que é coisa da carne, sabe? Por achar que é coisa daquilo, da imaginação que o inimigo está inventando. Você tá entendendo? Ou porque é as nossas emoções, quando na verdade é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Só que a gente não tem intimidade o suficiente para discernir isso. Para discernir. Então aquele dia ali, quando eu liberei as línguas estranhas, véi, foi lindo. Foi lindo aquilo ali. Aquilo ali marcou a minha vida. No ministério. Aquilo ali foi como aconteceu em Atos. Quando Pedro, ele chegou ali com autoridade. Atos capítulo 2 vai decorrer, vai dizer. Quando ele chegou agora com a autoridade cheia do Espírito Santo, quando todos ali pararam abismados, dizendo como é que eles podem estar falando as nossas línguas. E de repente Pedro se levantou e pregou. E a palavra de Deus confirma, dizendo que mais de 3.000 almas vieram a aceitar a Jesus. Então o batismo com o Espírito Santo, ele te dá autoridade, irmãos. Ele te dá autoridade de uma forma que você nem imaginou que você ia ter. É linda a manifestação do Espírito Santo. É glorioso. E só quem já foi batizado com o Espírito Santo dá para te dizer. E se você não foi, busca, porque é real. É real. Eu vim só para dizer isso para você. O batismo com o Espírito Santo é real. A manifestação das línguas estranhas é real. É um dom do Espírito Santo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. E se você já foi batizado com o Espírito Santo, me conta aí nos comentários qual foi a sua experiência com ele. E se você não é, se você tem sede, se você quer buscar o batismo com o Espírito Santo e tem alguma dúvida, pode deixar aí também nos comentários, que eu vou fazer questão de estar respondendo cada um de vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.
Que Deus vos abençoe.